Então, são coisas simples que são legais na nossa vida. O meu tio Chico tem a minha tia que chama Dega. É um apelido, Otiva. E teve uma época que eu morei com minhas avós, meus avós, a minha tia também morava, e minha mãe, minhas irmãs, meu irmão vieram para cá. E eu fiquei lá acho que um ano, dois. E minha tia naquela época ficou grávida. Mas eu era menino, eu era criança, eu nem lembrava da história, ela que me contou. Eu achei bem interessante a história que ela contou. E nós íamos então, e ela ficou grávida, e quem ia com ela no médico? Euzinho. Mas era gratidão, porque meu tio levava um monte de lugar, ia jogar bola, me levava, enfim, fazia um monte de coisa. Aprendi a andar de bicicleta, na bicicleta dele. Graças a Deus não atropelei ninguém com a bicicleta. Mas depois outros tios, estou contando essas coisas boas, irmãos, que tem coisa boa na sua vida para você contar. Aí dois tios meus do Paraná também, que só que a cidade era longa, irmão José, foram lá visitar, e eu fui na cidade, que eu falei 3 quilômetros, comprar pão. Eu era muito rápido com a bike, olha. Aí corri, né? Fui, Superman. Aí cheguei lá, comprei o pão. Quando eu voltei, cheguei em casa, cadê o pão? Caiu no meio do caminho. Volta para trás, com aquele solzão, aquele calor, morro, descida, morro, descida. Chego, a cidade era tão movimentada, a estrada era tão movimentada que não tinha passado ninguém, porque estava lá, do jeito que caiu, ficou. Falei, me matei, mas eu salvei o pão. E o lombo também, né? Porque a surra vinha depois. E aí eu vou fazer uma propaganda da Monark, que aquela época era Monark. E aí deixei a Monark lá e os pães, e meus tios se fartaram no deserto, né? Um banquete no deserto. Aí comeram. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a minha tia ficou grávida e eu ia com ela no médico. E ela falou assim, você lembra quando a gente ia? Eu falei, tia, eu lembro que eu ia no médico com as senhoras. Eu falei, você lembra quando os motoristas passavam e ficava mexendo comigo? E eu não era crente, teu irmão, eu era criança. E você ficava xingando e queria tirar pedra neles? Eu falei, tia, não lembro. Eu falei, tia, eu era valente e nem sabia. Imagina, criança, eu era valentão. Mas o que isso me reflete hoje? Que às vezes nós temos que ser valente, mas ser como criança, não ter medo das coisas diante de Deus também. Porque às vezes a pessoa chega na igreja com medo de Deus. Não, Deus não é para nós termos medo, é para nós termos intimidade com Deus. Então eu era um valentão. Só que depois eu descobri, porque eu fiz um curso de ciências contábeis para ser contador, embora eu não seja. Estou mais para contador de histórias do que de contabilista. Porque o contador, tudo que tem entrada, tem saída, há contrapartida, né? Mas como eu fiz aquele bem para minha tia, e depois criança também é chantagista. Aí, sem querer, eu fazia chantagem. Mas eu também não lembrava. Porque chegava muito tempo, muito à noite, eu gostava muito de bolinho. Eu gosto até hoje. Aí eu falava assim, tia, faz bolinho. A senhora também fazia? Era a senhora. Mas ela também, as duas faziam então, né? Mas ela, como ela me contou, e eu ia com ela no médico, eu acabei fazendo a chantagem com ela. Acho que com a senhora não cheguei a fazer, não. Eu fazia também? Não? Fazia, né? Então, mas ela, eu falei assim, tia, faz bolinho. Tá muito tarde, agora muito à noite, muito tarde, vamos dormir, amanhã eu faço. Aí eu falava, tia, e se eu amanhecer morto? Gente, isso é um valente, né? Ela falava, menino, para com isso. Aí ela fazia o bolinho e eu comia.